trazer um pouco sobre a doutrina do pecado, conhecido como armateologia. E eu quero estar falando aqui sobre um pouco o que a Bíblia fala sobre o pecado. Nós vamos trazer alguns estudos e eu quero estar falando aí na palavra de Deus. E antes de nós começarmos o vídeo, deixa seu like. No final desse vídeo, se você gostou, deixa aí um comentário, deixa aí, compartilhe com seus amigos, familiares, esse vídeo de grande utilidade para o seu crescimento espiritual, o seu fortalecimento. Eu quero estar trazendo aqui alguns conceitos do pecado que é multifacetado aí, que está nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e está presente em várias passagens, abrangendo tanto aí o Antigo Testamento como o Novo Testamento. O pecado pode ser entendido com qualquer pensamento aí, como palavras com ação que contrariam a vontade de Deus. Nós vamos ver alguns pontos aí essenciais sobre o pecado, conforme está descrito na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. E o primeiro ponto aí que eu quero falar um pouco chama definição e origem do pecado. Mas, queridos, nós vamos trazer um assunto aqui somente sobre esse assunto. Cada assunto aqui que eu vou estar falando, depois nós vamos trazer um vídeo abrangendo cada um desses assuntos. Então, a definição e origem do pecado diz assim: o pecado é frequente descrito como transgressões da lei de Deus. Como nós podemos ver em 1 João capítulo 3, versículo 4, a origem do pecado no mundo, humano é atribuído à desobediência. A desobediência ali de Adão e Eva quando estiveram no jardim do Éden, conforme nós encontramos descrito aí no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, este ato aí de desobediência trouxe o pecado e a morte ao mundo que nós vivemos hoje. Nós todos somos aí, fomos atingidos pela essa desobediência de Adão e Eva e acabamos vindo aí a estar no pecado. O pecado pode ser tanto uma ação deliberada quanto uma falha em agir corretamente. O pecado pode ser aí tanto uma ação deliberada quanto aí uma falha em agir corretamente. Quando nós não agimos corretamente, nós estamos cometendo um pecado. Isso nós podemos ver em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Jesus ensinou que o pecado não é apenas um ato externo. Olha aí, Jesus ele ensina que o pecado não é somente um ato externo, mas também envolve os pensamentos e as intenções do coração, como nós podemos estar averiguando aí em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Eu vou estar citando alguns versículos aqui. Os irmãos, pega a sua Bíblia, compara, porque o nosso intuito é trazer aí a introdução da armateologia nesse primeiro vídeo. Depois nós estaremos falando sobre a consequência do pecado. O pecado resulta em separação de Deus. Ele resulta aí, o pecado faz uma separação, faz uma divisão entre Deus e o homem. O homem se afasta de Deus quando ele comete o pecado, ou Deus se afasta do homem, como nós podemos ver em Isaías 59:2. E nós podemos ver que a pena do pecado é a morte espiritual e também a morte física, como nós encontramos em Romanos, registrado em Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós podemos ver alguns tipos de pecado, a qual o homem cometeu, o homem tem esse tipo de pecado. O pecado original é herança. O pecado original e herança do pecado é de Adão. Afeta toda a humanidade. Toda a humanidade é afetada aí por esse pecado original, que nós trazemos de herança ali de Adão, como nós podemos encontrar em Romanos 5:12 e 19. O pecado, ele traz a morte. As tradições cristãs, como o catolicismo, distingue entre os pecados menos graves e os pecados mais graves, mas todos os pecados são gravíssimos diante de Deus. Não há pecadinho, não há pecadão. Todos os pecados são de igualdade. Eu quero só estar trazendo essa parte aqui, que chama pecado virial, pecado virial, imoral.
que aí eles trazem aí, separam entre pecados menos graves, que é veniais, e os pecados mais graves, que são os pecados mortais. Mas todos os pecados levam o homem à morte, todos os pecados são de igualdade diante de Deus. E essa eu só trouxe aí para estar mostrando que algumas religiões trazem uma divisão entre pecado e pecado, são todos iguais. O pecado de omissão, ele traz aí nós omitir daquilo que nós podemos fazer e não fazemos, como trabalhos na igreja, como ajudar o seu próximo, como fazer o bem, quando temos aí a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, quando temos a oportunidade de fazer algo para Deus, não fazemos. Isso é um pecado de omissão, como nós encontramos registrado em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Meus queridos, a Bíblia ensina que através da fé em Cristo Jesus e do arrependimento aos pecados, podemos ser perdoados. Isso se chama redenção e perdão. A morte e a ressurreição de Jesus são centrais para o plano de redenção do homem que são oferecidos por Deus para a salvação e reconciliamento com Deus. Somente através da morte e a ressurreição de Cristo, nesse tema central da palavra de Deus, nós encontramos o plano da redenção de Deus, que vem oferecer a todos os homens a salvação e a reconciliação do homem para com Deus, como nós encontramos em João, capítulo 3, versículo 16, e Romanos, capítulo 5, versículo 8 a 9. Nós temos que lutar contra o pecado. A nossa luta é contra o pecado e nós temos que vencer o pecado. Os cristãos são chamados para viver de maneira santa e resistir ao pecado. Nós somos chamados para resistir a todas as tentações e ao pecado, como nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ou Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Depois vocês acompanham. É o que eu falei para os irmãos, meu assunto aqui é a introdução sobre esse tema do pecado. O Espírito Santo é dado aos crentes para ajudar a vencer o pecado. O Espírito Santo traz um revestimento, a força para cada cristão conseguir se manter de pé, e ele vem nos ajudar para nós tentarmos e até nós vencermos o pecado. Vencemos a nossa luta contra o pecado. O revestimento para nós é o Espírito Santo, como nós podemos encontrar Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, ou Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O pecado, portanto, é um conceito central da teologia cristã. É um conceito a qual está no centro depois de Jesus, porque todos os homens pecaram, todos nós nascemos em pecados, todos nós estamos com a herança adâmica, trazemos esse pecado sobre nossas vidas. Implica tanto na condição humana, quanto na necessidade de redenção, de transformação por meio de Jesus. O pecado, ele implica aí tanto nas condições da nossa vida, que nos leva aí a buscar a necessidade de buscar uma transformação, uma regeneração através de Cristo Jesus. Deus abençoe. Se você ficou acompanhando até aqui essa primeira vídeo áudio falando sobre o pecado, sobre a armateologia, a doutrina do pecado, nós estaremos estando aí no próximo vídeo, falando aí sobre a definição e a origem do pecado. Definição e origem do pecado. Nós estaremos trazendo um vídeo somente sobre esse assunto, somente falando sobre esse assunto de definição e origem do pecado no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vamos embora junto. Vamos anunciar Cristo para as nações. Shalom. Receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.